Oi, meu povo! Boa noite, boa noite! Tô aqui, eu estava aqui tentando ver se eu conseguia, ver se meu convidado já está por aqui, para poder a gente já convidar ele para poder entrar na live. Eu acho que ele já está por aqui. Se ele estiver por aqui, eu vou pedir que solicite, faça a solicitação para mim, porque eu não estou conseguindo convidar. Eu não sei se alguém sabe como convida. Me ajuda, se alguém souber como convida, me ajuda. Me diz aí como é que eu faço para convidar, porque me disseram que era só clicar no nome dele. Ah, achei, eu acho que sim. Agora eu consegui. Vamos ver. Agora sim, beleza. Agora sim, deixa eu só ajeitar aqui. Eu Beleza, estou mandando Jaguar. aqui o Que convite para a prazer. galera aqui, os aviozinhos Pronto. aqui. Vão chamando o povo, vão chamando a galera, vai chamando o pessoal para a Isso. gente poder bater esse papo legal. Deixa eu só botar aqui, ajeitar minha câmera, porque minha câmera está cortando a minha cabeça, para poder a gente começar. E prazer poder tê-lo aqui conosco, né? Para a gente poder. Gabi, quem tiver aí, Gabi ou Cleiton, que puder botar o tema para mim, para poder eu fixar, me faça um favor. Quem tiver aí da live da minha equipe, ou Cleiton, ou Sarinha, ou Gabi, que puder botar o tema da live para a gente fixar. Enquanto isso, a gente vai botando o aviãozinho aí, vão apertando o aviãozinho, chamando a galera, que hoje a gente vai ter um papo muito legal, vai ter uma conversa muito bacana aqui com o Jaguar, que vocês não conhecem ainda, vão conhecer hoje, né? Que é esse advogado brilhante que eu tive a honra de tê-lo como aluno, né, de certa forma, tá junto comigo, e hoje é um advogado brilhante, mudou a vida dele, mudou a vida da família dele, tudo com a advocacia. E aí a gente tem aquela conversa de dizer assim, que a advocacia... Ah, pronto, obrigada, Cleiton. Cleiton já botou aqui o tema para poder eu fixar. Deixa eu só tentar ver se eu consigo fixar aqui. Agora, pronto, beleza. Então, a gente tem aquela história, a presença do meu parceiro, a fera do direito penal, o professor Cristiano Lázaro, que entrou aqui também, a presença do Cleiton, que é também da nossa equipe, nosso advogado também, show, que faz parte da equipe A Bela e a Fera, presença do Suprassumo do Direito, muita galera aqui, muita gente que eu já conheço, que bom tê-los aqui conosco. Então, hoje a gente está fazendo uma série também de lives, não só uma live que a gente está fazendo, por exemplo, eu e o professor Cristiano, mas a gente está fazendo lives com convidados. Então, vocês vão ver que a partir de hoje a gente vai ter diversos convidados nas lives e a gente está começando com o primeiro convidado, que é o Dr. Jaguaraci, que está aqui com a gente. Dr. Jaguaraci tem uma história linda, tem uma história brilhante, né? E eu queria que vocês escutassem, porque tudo que é bom a gente tem que saber, né? Para a gente se inspirar, para a gente conhecer, para a gente poder saber que a gente pode ter mudança na nossa vida também, se a gente fizer por merecer. Né? Ele sempre foi um destaque, né? Nas aulas, com os professores todos, na faculdade. A gente sabe o quanto ele sempre se esforçou para poder estar ali sendo o primeiro, né? E hoje, o fruto que ele colheu foi fruto exatamente de tudo que ele fez, que ele plantou lá atrás. Né? Então, todo mundo tem direito, todo mundo pode conseguir mudar, assim como eu também mudei a minha vida com a advocacia, com a docência, com estudando, né, através dos meus estudos. Então, eu acho que o estudo é tudo para a gente. Então, eu não vou falar muito hoje, não, porque eu quero te ouvir. Hoje a live é para você, para que você converse com a gente um pouco. Eu queria que você começasse falando um pouquinho da sua história. Como foi que você, né, iniciou, de onde você veio, como você mudou a sua vida com a advocacia, quais as dificuldades que você enfrentou para poder chegar onde você chegou, hoje como você está, sua área de atuação. Vai bater um papo legal aí para o pessoal conhecer, tá bom? O tema está aqui, Rony, ó, transformando a vida com a advocacia. Hoje a gente vai conhecer um pouquinho da história do doutor Jaguaraci, esse advogado arretado, eu sempre digo isso, né? Que está aí brilhando, brilhando nos fóruns dos tribunais. E é isso que a gente gosta, de histórias bonitas. Vamos lá, passa a palavra. Minha amiga, inicialmente eu gostaria de agradecer por esse convite honrado. Fico muito feliz mesmo pela lembrança. Quando eu atendi o telefone, eu fiquei
muito, mas muito surpreso, mas uma surpresa não desagradável, mas uma surpresa bastante agradável. Aí quando você falou assim, professora Isabela, aí eu digo, minha pró, minha pró. Quando eu estava ali, já saindo da graduação, então eu tive a oportunidade de pegar uma disciplina de Direito Penal do 6º semestre, que assim foi um momento complicado, porque você estava substituindo uma outra professora, e assim a turma bastante agitada, mas você conseguiu contornar a situação com bastante maestria. E eu já tinha conhecido Belinha por ter pego disciplinas no início, quando eu iniciei na FBB, minha grade estava toda desarrumada, então você já estava saindo e eu peguei disciplina com você, acho que no 9º e no 10º Foi, a gente foi semestre. colega e Fomos professor. colegas. E Foi muito depois bacana. você foi minha. Logo depois de formar, você foi minha professora, e assim, com bastante maestria. Então, é uma pessoa que eu tenho um apreço, um carinho muito grande e me espelho, tenho te acompanhado nas redes sociais, o seu trabalho, a forma como você, de fato, inspira os seus alunos, os seus admiradores, os seus seguidores das redes sociais. Então, assim, me sinto bastante honrado. Mas vamos compartilhar nessa noite, neste momento aqui, de experiências de superação. Eu consigo ter essa visão a respeito da minha vida, não assim, quando eu falo de mim mesmo, não falo com soberba, eu falo, em verdade, resgatando uma história, porque a nossa vida ela é pautada de uma história, né? E assim, eu sou oriundo de família pobre, né? Fui criado na federação. Na minha família, nós não temos ninguém com referência de nível superior. Eu fui o pioneiro, né? Meu irmão, que é militar das Forças Armadas, ele fez um curso tecnólogo em segurança do trabalho, passou a ser, além de militar, professor também da área de segurança do trabalho, e eu fui, como o filho caçula de 6 filhos da minha mãe, que encabeçou, em verdade, o nível superior. E num curso tradicional. Você está me ouvindo bem? Se aproximou assim por causa Tô ouvindo bem, eu só tô voltando um aviãozinho para chamar mais gente, para o povo vir. O povo Massa. saber que eu estou ao vivo, mas pode ir falando. E eu fui quem dei início a essa história dentro da minha família, com um curso tradicional. E essa ideia de cursar direito, ela não surgiu por uma referência de alguém da família, até porque nós não temos essa referência até os dias de hoje, salvo eu e meu irmão hoje está fazendo direito, está no 5º semestre de direito, ele reside no estado do Rio de Janeiro. Então, assim, a minha referência eu não tinha, em verdade. Foi por uma palavra, Belinha, interessante, liberada por uma pessoa. Na minha infância, eu tinha entre 6 a 7 anos de idade, uma mini mercearia que fica ao lado da casa da minha mãe. Até os dias de hoje, minha mãe mora nessa casa, mas hoje é um supermercado, de mercearia se tornou um supermercado, em que a dona, ela se encontrava no caixa, minha mãe pediu que eu comprasse o pão, eu comprei o pão, paguei a mercadoria e quando ela me deu o troco, eu fui contar, o troco estava errado. Bem, uma criança de 6, 7 anos de idade contestar um adulto é algo assim, totalmente surreal para a época, tipo há quase 30 anos atrás, né? Era algo surreal. Então, assim, ela olhou para mim e disse assim, vai, advogado. E eu, enquanto criança, não sabia nem o que era ser advogado. O que era ser advogado? Não sabia.
Eu não tinha essa noção. Não tinha essa noção por ser criança e o tempo foi passando. Não que eu tivesse criado a partir daquela palavra. Eu vim entender isso na minha formatura. Eu vim lembrar exatamente dessa palavra liberada por ela na minha formatura. Então, a gente percebe que há também uma projeção divina. Há um propósito de Deus na nossa vida, na nossa existência, na nossa história. E eu costumo levar isso e falar isso todas as vezes que falo a respeito do meu testemunho. Então, minha mãe é vendedora de marmitas e quentinhas, logo cedo, com 8, 9 anos de idade, eu já saía pela cidade de Salvador entregando essas marmitas e quentinhas. Então, assim, dos 8 até mais ou menos os 16 anos de idade, foi entregando marmita, né? E foi assim que eu fui criado. Mas, além de entregar marmita, eu carregava compras em supermercados. Eu, aos 14, 15, 16 anos, eu limpava prédios. Eu saía nos locais lá da federação procurando o que fazer para levar um trocado para casa. E aos 17 anos, eu tinha dito para minha mãe que não dava mais para permanecer entregando marmita, porque eu precisava estudar. Então, aos 17, eu concluí o ensino médio, na época em que o governo Paulo Souto lançou o programa Universidade para Todos, em que eu fiz o cursinho pré-vestibular no intuito de fazer o vestibular. Só que a gente que não tem muito conhecimento, não tem referência, não tem uma mentoria, a gente fica meio perdido na situação. E eu fiquei sabendo que a UFBA era muito difícil de ingressar, quem ingressava não conseguia estudar, porque as aulas, os turnos das aulas eram bastante disseminada e conciliar os estudos com o trabalho, que era ali, para mim, uma necessidade, seria bastante complicado. Então, eu meio que desisti de tentar fazer um vestibular até então pela UFBA. E nesse ínterim, eu consegui, aos 19, aí eu comecei a lavar carro, ganhando um trocado, lavando carro, me tornei líder ali lavando o carro, uma referência boa, e conhecendo as pessoas ali que eu lavava o carro, eu fui entregando meu currículo para tentar conseguir meu primeiro emprego, até que aos 19 anos eu consegui meu primeiro emprego de carteira assinada no Hospital Santo Amaro, ganhando, me lembro como hoje, meu salário era R$ 325 no ano de 2005. Então, assim, eu saí do Lava Jato, que me dava uma rentabilidade semanal de R$ 120, para um emprego de carteira assinada, ganhando um pouco menos, mas era o sonho de ter a carteira assinada era algo que estava ali naquele momento no meu coração. Então, eu deixei e estava fazendo um outro curso pré-vestibular em Nazaré, ali colado com o curso da Sagrada Família, Atualize. Tive bons professores, só que por causa desse emprego, eu tive que abandonar o curso. Então, o tempo foi passando. Aos 19 anos, primeiro emprego, e aí o tempo foi passando. Aos 20 anos, eu conheci esta que hoje é a minha esposa, e foi a partir de então que a minha vida ela deu uma guinada, e assim, ao lado de um homem que, como eu, estou sendo projetado para uma carreira brilhante, tem sempre uma grande mulher. Você vai ter sempre Com alguém certeza. que vai te ajudar, Belinha. Não tem para onde correr. Ninguém faz nada sozinho. Então, eu namorando com ela, ela me levou para o interior
dos pais dela. E lá eu vi que pessoas que tinham a dificuldade de estudar pela distância, para você ter ideia, daqui até lá são 426 quilômetros, a estrada bastante ruim. Chegávamos lá em torno de 6 a 8 horas de carro. Hoje está bem melhor, hoje tira até com 5 horas, consegue tirar a viagem daqui para lá. E essas pessoas estavam se formando, era uma turma de formandos de 40, cerca de 40 formandos em pedagogia, que fizeram a universidade longe da cidade, tipo a 100, 150 quilômetros, que o ônibus tinha que ir lá e pegar. E como eu tinha esse desejo, e eu sou natural de Salvador, eu disse não. Salvador é uma cidade grande que tem inúmeras faculdades, eu tenho desejo de estudar, então foi que eu pensei, talvez se eu percorrer aqui entre letras e história, porque minha área, eu sempre pensei em fazer humanas, mas o meu desejo maior era pelo direito, mas pelas dificuldades, eu pensei em um momento em fazer letras ou história. Só que aí eu disse que era direito. E aí, numa reunião com meu pastor, Ivan Dias, isso há uns 15 anos atrás, numa reunião ele disse assim, você não me disse que o seu sonho era fazer direito? Então, ele foi a segunda pessoa a pegar aquele sonho e a pegar aquela palavra que foi lançada lá atrás por uma pessoa que já estava no meu coração semeado e que ficou ali, né? E ele foi aquela pessoa que também deu o start. Então, quando ele deu esse start, eu disse, meu sonho é esse. Bem, quando eu voltei da cidade de minha esposa, eu voltei já com o desejo de fazer vestibular. Ela tomou a iniciativa e me inscreveu em 2 vestibulares. Uma foi esta que hoje é a Faculdade Baiana de Direito, na época era a Faculdade Vasco da Gama, e uma faculdade que tem ali no Itaigara, me esqueci o nome. Como a da Vasco da Gama ficava próxima da federação, que é a minha casa, então eu passei nos 2 vestibulares, né? Optei por fazer na Vasco da Gama, com o valor da mensalidade. Observe, eu ganhei, aí o meu salário aumentou de 325, foi para R$ 425. A mensalidade da faculdade era 660 e baixava para 570 se pagasse até o 5º dia útil. Meu salário eu recebia no 5º dia útil. Só que na época do Lava Jato, eu tinha juntado um dinheiro na poupança. Hoje, cerca de R$ 3.600, me lembro. E naquela época também, eu cursando já o primeiro semestre, eu estava na expectativa de fazer o FIES. Só que o FIES ocorria uma vez por ano. E no segundo semestre, então eu cursei o primeiro semestre na Vasco da Gama. No segundo semestre, a Vasco da Gama fechou e se tornou Faculdade Baiana de Direito, que o polo foi parar em Amaralina. Então eu fui para lá, para Amaralina, e com esse dinheiro que já havia exterminado. Então eu chamei minha família, chamei irmão, disse assim, vamos me ajudar aí, porque a faculdade, como está migrando para outro polo, ela disse que não vai disponibilizar o FIES. Para que eu não desista, então me ajude a pagar a faculdade até que eu consiga o FIES. Nessa brincadeira, eu fiz 2 semestres muito, mas muito difíceis para a minha vida. Por quê? Eu fui para a final de todas as disciplinas no primeiro semestre. Graças a Deus passei em todas. No segundo semestre, já diminuiu. Eu só não fui para a final de 2 disciplinas. Menos mal. Só que veio a dificuldade financeira e em seguida veio casamento, mais seguidamente família com filho, e aí veio financiamento de casa, tudo ao mesmo tempo. Nesse espaço de tempo, eu consegui o segundo emprego. Então, eu desisti da faculdade. No ano que eu comecei a cursar a faculdade em 2007. 2007.1 e ponto 2,
esta que hoje é conhecida como Faculdade Baiana de Direito. Parei, casei nesse espaço de tempo, consegui um segundo emprego, trabalhar os dois ao mesmo tempo, no Hospital Santa Amaro e no Hospital Português. Quando no ano de 2010, ou seja, 2008, eu cursei 2007 todo, né? Então entrou o ano de 2008, eu tinha abandonado a faculdade, não tinha dinheiro nem para trancar a matrícula, tinha abandonado. 2008, 2009, fiquei sem cursar a faculdade. Em 2010, um amigo meu, ó como Deus usa as pessoas, disse assim, E rapaz, usa mesmo. eu sempre deixei claro para as pessoas que eu estava fazendo ali o meu trabalho, mas que eu pretendia voltar a estudar. Então, estava juntando dinheiro para estudar. E ele disse assim, rapaz, por que você não faz a faculdade mesmo trabalhando em 12? Eu digo, rapaz, isso é impossível, isso não dá. Primeiro que as escalas não são compatíveis. Mas só que esse colega meu teve a ideia, assim, muito louca. Diz assim, troque o seu turno aqui no Santo Amaro, porque no português você trabalha noite sim, noite não, não é verdade? Eu digo sim. Aqui você trabalha MT, que é manhã e tarde, que é de 7 da manhã a 7 da noite, e saindo do Santo Amaro, ia por português, davam 24 horas, folgavam 24. Aí ele teve a brilhante ideia de dizer assim, olha, mude seu turno aqui no hospital, no Santo Amaro, você dá todas as tardes, faz a faculdade pela manhã, e aí você vem para aqui à tarde e vai para o Hospital Português à noite. Eu digo, rapaz, e no outro dia de manhã eu tenho que voltar para a faculdade. Ele aí já é com você. Eu digo, rapaz. Só que isso ficou ardendo no meu coração. Eu fiquei dias sem dormir direito, pensando nisso. Até que eu tomei a seguinte decisão, de conversar com a minha chefia para mudar o meu horário e explicar para ela que eu gostaria de voltar a estudar. Resultado, Deus usou essa minha chefia e mudou o meu horário. Travou Em aqui um 2010, pouquinho. eu fui para a Faculdade Batista. Gente, que história linda, né? Quando ele está bebendo água aqui, para vocês verem, vocês, para quem não está pegando, quem não está chegando agora, a história dele é muito bonita. Ele está contando a história dele, como a advocacia mudou a vida dele, como os estudos mudaram a vida dele. Então, é um motivacional assim tremendo, principalmente para quem está aí achando. Tem pessoas que estão pensando em desistir, tem pessoas que mandaram mensagem para mim falando que estava sem forças. Gente, tira a força agora dessa história. Veja o que ele está falando. Hoje ele é um advogado reconhecido, um advogado grande, um advogado já tem nome aqui. E olha, todo mundo pode, todo mundo, assim como eu também vim de baixo, ele também veio com muitas dificuldades. A gente pensa, o povo ainda fala assim, né, Jaguar? Fala assim, eu sempre chamo ele de Jaguar, né? Porque não tem jeito, né? Não, esse negócio de doutor Jaguaraci é só para a gente apresentar mesmo, mas aqui é Jaguar, é Claro, Belinha, é assim, né? Então, assim, claro. uma coisa que eu acho bacana é que o povo fala assim, teve sorte, né? Nunca foi sorte, né? Ninguém vê o que é que está passando por trás da pessoa, o que a pessoa passou para chegar onde chegou. Né? Eu Os sempre digo, nunca foi sorte, bastidores os da bastidores, história. foi Deus primeiro lugar e os É, nossos esforços, né? Ajudado curso. lá, Deus, sempre Ele, como Ele sempre está dizendo o tempo inteiro, sempre tem alguém que está ali nos ajudando, a gente tem que enxergar isso e não perder as Perfeito. oportunidades. E a história, e aquela situação da gente também, além de ter ele nos guiando, da gente fazer por merecer. E ele está fazendo, ele fez por merecer. E é por isso que hoje ele é sucesso. Então vamos lá. Vai lá, Jaguar. Perfeito. Então, esse colega teve essa ideia, fui efetivado dessa forma, retornei para a faculdade, mas já na Batista, tive que fazer o vestibular da Batista. Resultado, voltei para lá no terceiro semestre, fui para a final de todas as disciplinas. Tive um problema naquele trabalho que a gente faz, interdisciplinar. No quarto semestre aconteceu a mesma coisa. Foi um desastre total. Indo para a final de todas, eu tive um professor, eu não vou citar o nome, na época eu fiquei indignado com aquilo, mas hoje eu já, com a maturidade que adquiri,
eu já entendo que foi algo motivacional, que olhou para minha cara e disse assim: só chega na final quem vai ser campeão. Ele falou de maneira irônica, só os melhores vão para a final. Mas eu recebi aquilo dali naquele momento de muita dor, porque eu tive carro capotado, minha esposa ficou hospitalizada, até hoje ela tem sequelas desse acidente. Além de perder um carro por um acidente, eu perdi um carro na justiça por falta de assistência de advogado. E, para você ter ideia, a gente vai ter que pular aqui as etapas, porque é muita coisa. No final já pulando para ir para o 7º, 8º semestre, eu tive que pedir demissão do Hospital Santa Amaro para estagiar. E aí eu fui estagiar no escritório que tomou meu carro. Pense aí. E lá eu consegui recuperar o dinheiro que estava preso em depósito, em juízo. Esse dinheiro seria perdido. Observe, eu, enquanto estagiário, consegui. E eu tinha um sonho, Belinha, estagiar em uma repartição pública. Em verdade, eu entrei no direito, não pensando em ser advogado, porque advogado é uma das profissões mais brilhantes que nós temos, reconhecida constitucionalmente. De todas as profissões inseridas no direito, são mais de 56 áreas. Ao meu ver, ao meu sentir, a advocacia é a mais brilhante dentro do direito, porque ela consegue abarcar todas as outras de um jeito muito especial. Mas o meu coração pulsa pela magistratura. Então eu entrei no direito pensando na magistratura. E hoje estou na advocacia, né? E aí eu vou resumir bastante. Já passei por mais de 800 processos atuando. Tenho mais de 1000 audiências. Não estou falando para me engrandecer. Esses números estão registrados. Né? Eu abro Mas meus tem que falar processos. mesmo. Eu quero isso, Eu eu abro quero os que meus fale. processos no Projude e quando eu olho, eu acho tudo isso muito surreal. Eu olho os meus processos no PJE da Justiça do Trabalho, PJE, Tribunal de Justiça da Bahia, no ESAGE. Eu olho todos os meus processos, né? E fico olhando assim, eu digo, meu Deus, como foi que eu cheguei a essa quantidade de processos? Claro, são processos dos mais simplesinhos e aos mais complexos. Os mais complexos, é claro, os honorários estão demorando a chegar, mas como algo que é demorado sai no capricho, né? Eu estou colhendo muitos frutos do que eu plantei há 6 anos. Né? Então, assim, eu consegui recuperar esse dinheiro sendo estagiário. Observe como eu sempre fui combativo no direito. Né? Mesmo antes de ser advogado, eu já estava sendo combativo. Meu desejo era estagiar numa repartição pública. Em 2012, eu fiz um concurso para ser estagiário do Tribunal Regional do Trabalho, da 5ª Região, que fica no comércio. Semestre, observe, eu fui chamado e quando por telefone me disseram assim, olha, você vai ter que trazer toda a documentação, em que semestre você está? Eu digo, no 10º semestre. Aí a mulher me disse assim, olha, não tem condição não, viu? Porque o contrato mínimo é de 6 meses. Eu digo, mas minha senhora, isso foi em junho. O ano falta 6 meses para acabar. Mas o seu semestre é de 4 meses. Eu digo, minha senhora, não, o semestre são 6 meses, em que pese os estudos, as aulas ocorram em 4 meses. Vai se fazer o contrato de no mínimo 6 meses, é o que eu irei fazer. Ela disse, mas o senhor não pode não. Ela já tinha me dado o horário marcado comigo para eu ir, só que já tinha me descartado. Eu cheguei lá, na maior cara de pau, com toda a documentação na mão. Ela já tinha me descartado. Eu já era advogado ali, porque advogado não desiste
de primeira. Advogado, você sabe disso. Então, eu cheguei lá com a documentação, ela, você aqui, mas eu não disse, não, minha senhora, aqui, ó, olha o documento aqui, olha aqui. Eu tive que provar, levar a prova documental e mostrar para ela. Ela não aceitou. Aí, como ela não aceitou, eu fiquei indignado com aquilo. Eu digo, se eu conseguir uma declaração de que eu falto determinado tempo que você está me exigindo, eu fico com a vaga. Ela, se você conseguir, você fica com a vaga. Falou numa arrogância danada. Aí eu fui para a faculdade e solicitei, eu digo, eu preciso desse documento com urgência, de uma declaração de que eu falto determinado tempo. E eu não forcei a barra, Belinha, para concluir. A faculdade foi lá e me deu um documento. Eu não pedi, eu só pedi o documento. Eu não disse, eu quero o documento assim. A gente sabe que documento escolar é um documento equiparado a um documento público, um documento de faculdade, de universidade, equiparado a um documento público, né? E a faculdade não poderia dar um documento declarando que eu faltava X tempo. Sabe o que foi que aconteceu? Eu até então não tinha apresentado as horas extras curriculares e faltava 10 disciplinas para formar. Então, foi que a faculdade chegou à conclusão que eu faltava o quê? 1 ano para formar. Só que eu já tinha passado na OAB desde o 9º semestre. Então, eu, de qualquer sorte, iria terminar naquele semestre. A faculdade me deu a declaração, eu entreguei e estagiei na 16ª Vara do Trabalho. Não tive a honra de estar ladeado de um grande magistrado, Paulo Temporal, e os servidores ali. Denilson foi meu diretor, a secretaria. Ali eu aprendi muita coisa. Sou um militante da Justiça do Trabalho, possuo mais de 300 processos com audiências das mais diversas, dentro e fora de Salvador. Já fui fazer audiência trabalhista numa cidade chamada Igatu, no estado do Ceará, para você ter ideia. Audiência trabalhista. Em 2014, quando eu tinha poucos meses de formado. Então, veja, tudo isso por causa desse espírito combativo. Você precisa, todo advogado, todo homem, toda mulher que quer obter sucesso, precisa ter o espírito combativo. Não pode desistir no primeiro obstáculo que se coloca diante da sua vida. Então, a minha vida foi assim, sendo desbravador. Então, eu formei em 2013.2, fui ao Supremo Tribunal Federal com o professor Gabriel Bonfim, muitos conhecem, né? Também um advogado de muito sucesso, onde tive... É o advogado dos artistas, Gabi. Advogado dos artistas. Em breve ele vai vir uma live aqui também, breve. Pronto, que bom, que bom. E eu fui sócio dele em 2015 e 2016. Antes disso, eu trabalhei em um escritório de advocacia no Chiep, onde eu iniciei como advogado contratado, né? No 2º mês já aumentaram o meu salário, porque viu a minha produtividade. No 3º mês, eu já estava com a quantidade de clientes, e aí o dono me chamou para ser sócio, né? Só que não deu certo, porque eu trazia os clientes para o escritório, enquanto ele ficava em um escritório cuidando de questões políticas, e eu assumi o escritório sozinho, fazia 30 audiências mês, fazia as minhas petições que tinha dos meus clientes, alguns dos clientes dele. Ele, no início, pagava o salário, depois deixou de pagar aquele salário, e eu ainda trabalhava no Hospital Português à noite, no ano de 2014. Eu peguei a OAB no dia 31 de janeiro de 2014 e continuei trabalhando todas as noites no Português. Detalhe, Belinha, lembra do meu sonho de ingressar na UFBA? Eu falei, né? Tinha que ingressar na UFBA e tal. Sim. Eu fiz a prova do Enem em 2013
e consegui ingressar no curso de Ciências Sociais em 2014. Então, eu saía do Hospital Português, ia para a aula pela manhã na UFBA e à tarde eu ia para o escritório. Só que foi no período da Copa, lembra? Aí teve aquele recesso da Copa. A minha advocacia passou a ficar muito agitada. Eu não retornei mais para a UFBA. Então, assim, eu desisti do curso, né? Não tranquei, desisti. Há 3 anos também eu consegui, fiz um outro Enem e consegui ingressar no curso de História em 2017. Só que eu não consegui ir para as aulas porque me aconteceu alguns infortúnios. Eu também não tranquei a matrícula, abandonei. Até hoje eu recebo mensagens da UFBA relacionadas a esses 2 cursos. Então, observe como eu sou bastante agitado. Hoje eu estou fazendo 3 pós-graduações de vez. Já sou pós-graduado em Direito e Processo do Trabalho. Estou fazendo agora consumidor, previdenciário e direito público. E mais um curso preparatório para concurso ao mesmo tempo. Carreira Jaguar, jurídica. e isso é massa você falar, porque assim, as pessoas ficam, eu tenho que fazer primeiro uma pós, eu tenho que fazer primeiro um mestrado, eu tenho que fazer o quê? Para poder, para poder advogar, eu preciso fazer uma especialização, eu preciso. Gente, não precisa de nada. É botar a cara e ir, né? Eu Isso. sempre digo isso, é botar a cara e enfrentar. Aí, uma coisa que eu queria lhe perguntar, nesse início da sua advocacia, a gente viu que você teve toda uma base, né? Que você começou com estágios, depois do estágio, que já te deu uma base muito grande, né, uma base boa, você já foi para um escritório e se destacou no escritório, mas a pergunta que todo mundo me faz, você teve medo no início da sua carreira? Porque eu tive muito medo para Olha, começar, né, o um medo, receio, o medo mas me acompanha até os dias de hoje. Porém, esse medo não me domina. Medo é algo que inicialmente é sadio. Só que quando ele ultrapassa o seu limite, ele vem e se torna pavor. Ele trava, vem como um obstáculo. Então, medo até hoje eu tenho. Quando eu vou para uma audiência, quando eu participo de alguma audiência, o frio na barriga vem. Apesar de já ter passado por mais de 1.000 todo mundo. audiências na vara de família, no que você imaginar, até de fazenda pública, já fiz sustentação oral no tribunal, nos 3 tribunais daqui da Bahia, no juizado, turma recursal do juizado federal, juizado estadual e tribunal de justiça da Bahia, já fiz sustentação oral lá, e sustentação oral no tribunal regional do trabalho. Então, assim, na frente de desembargadores, que são os nossos professores daqui da Bahia, né? Tive a honra de ter professores, e eu participo hoje do Instituto Baiano, sou membro efetivo do Instituto Baiano de Direito do Trabalho. Então, no grupo tem pessoas que têm superioridade intelectual e acadêmica, né? Muito superior à minha, formalmente falando, mas assim, eu estou num processo de construção da minha história. Eu tenho que olhar a história do outro como algo motivacional. Eu não tenho que Perfeito. achar que o outro é melhor do que eu pelo simples fato natural de ser. Eu acredito que cada um tem as suas dificuldades e cada um deve aprender a lidar com as suas dificuldades. Por exemplo, eu não fui treinado, para você ter ideia, para fazer audiência. Esse que me contratou no primeiro momento, onde eu fazia 30 audiências trabalhistas mês, ele me disse assim, tem uma audiência na vara tal, dê uma olhada lá. Quando eu chegava lá, cadê? Não, é na vara tal e tal. Então era tudo uma surpresa. Então eu percebi que eu fui meio que jogado, assim, o coração parecia que ia sair da boca. E assim, faz o que na audiência? Faz o quê? E assim, como eu sou muito observador e pego as coisas no ar,
Então, você tem que entender a sua potencialidade. Observe, minhas notas, meu score é baixíssimo na faculdade. Você falou que eu me destacava por Se causa destacava porque nas intervenções as das suas aulas. intervenções das aulas. Isso. Por quê? Porque eu pegava coisa ali no ar. Então, ali era a minha potencialidade. Quando eu saía de um plantão no português para fazer uma prova, né? Como era que eu iria ter o mesmo rendimento e exigir de mim mesmo o mesmo rendimento que os outros colegas que chegaram de casa? Então, eu nunca fiz esse tipo de comparação. Eu tenho que comparar com a minha vida. Eu tenho que fazer uma comparação dentro daquilo que é a minha vida. Então, como é a sua vida hoje? Como é a vida do colega hoje? Você deve olhar e deve observar o que são coisas boas e o que são ruins, o que não dá para adaptar para a sua vida. Então, assim, tem que saber selecionar bastante isso. Isso eu vim aprendendo com o tempo, né? Mesmo porque eu passei por duas sociedades que não deram certo, por divergências de pensamentos e de postura, né? E isso me deu uma bagagem. Então, assim, os traumas também serviram para construir o meu caráter, né? Para construir o meu caráter. Este que está aqui na sua frente já cometeu muitos erros, inclusive em redes sociais. Então, fica aqui a dica: não use redes sociais para lavar roupa suja. Eu dou esse conselho. Use as redes sociais para ser apresentável enquanto profissional da área do direito. Hoje, é claro, Belinha, não sei se você tem essa mesma impressão, mas as pessoas ainda enxergam os advogados como pessoas que são ricas, influentes na alta sociedade, que detém, e é de uma pessoa detentora de um status social elevado. Então, assim, a sua indumentária deve estar apresentável, o seu porte físico deve estar apresentável. Advogado não tem que bater boca em rede social, não tem que demonstrar ser mau caráter, porque assim é muito complicado isso. Eu já passei por umas coisas relacionadas a isso, enxerguei, graças a Deus, o erro a tempo e corrigi. Hoje, eu não entro em embates de disputas, de argumentos, de políticas, não. Eu uso as redes sociais hoje, que é importante para você, jovem advogado, ou você estudante de direito que pretende advogar, use as redes sociais para se apresentar. Eu me lembro de uma frase que um colega meu, no Hospital Português, em 2014, ele me disse o seguinte: olha, quem não é visto não é lembrado. É claro que o advogado precisa, né, de moderação, né, porque nós temos um estatuto, um regulamento, um código de ética que é contra o mercantilismo na advocacia. Então, precisa ter atenção quando for fazer essas apresentações, ficar atentos à nossa legislação e sempre se apresentar, desculpe o termo redundante, apresentável, né? Com Sempre certeza. se mostrar apresentável nas redes sociais. Hoje, como você mesmo sabe, eu possuo meu próprio escritório, né? Com a estrutura desenvolvida por mim, uma estrutura que tem sido melhorada, instalação física melhorada a cada tempo. Hoje eu tenho um patrimônio diferenciado daquele do qual eu iniciei, que eu era antes da advocacia. O meu status social hoje é diferente daquele anterior, isso é importante, advindo dos rendimentos da advocacia. Nestes 6 anos de advocacia, A advocacia, então, mudou, transformou a mudou, sua vida. Total. transformou. Em 8 meses, 9 meses, continuei trabalhando no Hospital Português. Então, hoje, nesse mês de outubro, completa 6 anos que eu me desliguei
do Hospital Português para viver da advocacia. A construção patrimonial hoje, a minha construção patrimonial e também intelectual são advindas da advocacia, dos frutos da advocacia, né? E aqui eu não tenho nenhuma vergonha de dizer que já recebi honorários de R$ 50, de R$ 100, de R$ 150. Uma coisa importante, Belinha, que a gente precisa entender e mostrar para os novos advogados é que o advogado não fica milionário no primeiro ano de advocacia. Perfeito. Se ele tiver um patrimônio, ele já é milionário. Então, mas nenhum. Isso é uma regra absoluta. Não existe processo milionário você peticionar agora e nesse ano sair a sentença e você executar em honorários a cifra de 1 milhão. Isso eu não conheço ninguém, os grandes escritórios, não conheço ninguém, porque não consegue tramitar um processo com essa extensão econômica em um ano, entendeu? Em um ano. A não ser que o advogado, como a nossa colega Isabela, que atua no direito penal, trabalhe com crimes econômicos na esfera política. E aí você vai ter clientes que vão te pagar a cifra de 1 milhão, porque a liberdade destes deve valer. Na verdade, não existe um preço para a liberdade, mas assim, os honorários devem valer aquilo que ele está sendo processado. Imagine mas eu costumo dizer que a advocacia, como você mesmo falou, e foi bom você tocar nesse assunto, que é exatamente, as pessoas acham que virei advogado e agora? Né, os processos vão chover, você vai ficar rico logo imediatamente. E se você ficar pensando, eu sempre costumo dizer isso, se você ficar pensando o tempo inteiro só no dinheiro, você não vai conseguir render. Você tem que pensar no trabalho. O seu trabalho de qualidade que vai trazer a consequência que é o seu diferencial, que aí, consequentemente, é o seu dinheiro que vai vir. Então, a cada momento que você vai fazendo o seu trabalho bem feito, é como se fosse uma casa que você está construindo, onde você está botando tijolinho por tijolinho. Então, você vai botando tijolo por tijolo ali, acimentando, até ele ficar pronto para que você possa brilhar. Mas, para isso, você vai passar por extremas dificuldades. Como ele passou, como eu passei, como a gente vai... E mesmo no decorrer, as dificuldades elas vão vir sempre, porque faz parte da nossa vida. A gente vê assim a cara bonita, a gente vê a pessoa arrumada, a gente vê a pessoa... Mas ninguém sabe o que está por trás daquela pessoa, o que é que está nos bastidores, como a gente fala. Né? Então, assim, as dificuldades elas vão vir, a nossa vida não seria vida, na verdade, não teria emoção se a gente não tivesse dificuldade. Então, pode não ser hoje, por exemplo, pode não ser uma dificuldade financeira hoje, mas pode ser uma outra dificuldade, seja de saúde, seja na família, mas sempre vai aparecer uma dificuldade ali para poder fazer com que você desvie do seu caminho. E o importante é você se manter em pé, é você se manter ali sempre firme para que você possa conseguir galgar o seu espaço e conseguir ali com ética, eu sempre digo com ética, porque não adianta você querer passar por cima dos outros, você querer fazer... você falou que você tocou um assunto legal, que você falou assim, hoje eu tenho meu escritório sozinho, eu já passei por outras sociedades e não deu certo. É muito comum. Gente, para a gente fazer uma sociedade hoje, tem que ser muito, muito, muito certo mesmo, muito firmadinho, sabendo quem é quem. As pessoas têm que casar muito com você, porque... Hoje a gente está numa ideia de advocacia autônoma. É sério, as pessoas estão mais dono de si. A rede social nos permite isso. Inclusive, a própria rede social faz com que a gente consiga se mostrar e a gente mesmo... Hoje, nem escritório você precisa, como era antigamente. Você consegue atender as pessoas. Eu comecei a minha advocacia sem escritório nenhum. Na verdade, eu tive um escritório, uma base, depois eu saí do escritório, né? E aí vim, porque eu comecei a viajar muito, não estava dando conta. Comecei a minha advocacia e muitas vezes, quantas vezes eu atendi em fórum, eu atendi em salas virtuais,
né, que a gente chama de salas virtuais, né, que são aquelas salas que você paga para poder, pela hora, para poder você ir. A gente tem Sim, escritórios sim, assim. sim. Então, pedir escritório de amigo para poder atender. Quantas vezes eu fiz isso? Muitas Eu pessoas fazem também. isso e nada disso me impediu de não ter cliente. Pelo contrário, marcava um cafezinho, marcava um encontrozinho ali Já no atendi cliente restaurante. na casa, já atendi cliente no shopping. Pois é, quantas vezes eu atendi cliente em shopping, em café, né? Eu falava, olha, eu estou aqui no café, você sempre dá um jeitinho de conversar, olha, eu estou aqui no shopping hoje, como o seu caso é urgente, quer vir aqui para a gente conversar? Então, quantas vezes eu fiz isso, né? Às vezes eu Tem estava que ter jogo nem. de cintura, né? Às vezes eu nem estava no fórum, e aí eu fazia assim, olha, hoje eu estou aqui em diligência no fórum, vou fazer uma diligência a tal hora, mas assim que eu terminar a diligência, aqui tem uma sala dos advogados, você pode vir até aqui, porque aí já fico aqui, já fico te esperando. Terminando a diligência, já lhe atendo. Pronto, a pessoa ia. Quantas vezes eu usei aquela sala ali do fórum, a sala da OAB, para poder atender meus clientes? Né? E eu sei Demais. que sim, você também já fez isso muitas vezes. Então, Demais, demais, eu demais. sempre digo que dificuldade não tira ninguém do norte se você não tiver empenho, não tiver força, não tiver resignação para poder você conseguir passar por cima dela. O importante é você permanecer, ter fé, ter força, lutar e acreditar, porque a vitória ela vem. Agora você precisa conseguir, você precisa ter o seu direcionamento, porque a vitória ela vai chegar. Ela vai chegar, isso é Sem certo. dúvida. Agora, vai chegar se você fizer por merecer. Porque Exatamente. até quando a gente usa a palavra de Deus, né? Deus diz, faça a tua parte que eu te ajudarei. Então não adianta você querer esperar que a coisa vai cair do céu, porque não vai cair. Você vai ter que fazer. Olha a história de Jaguaraci, o que ele falou. Olha o que ele fez. Olha quantos trabalhos ele fez. Eu digo isso porque eu fiz a minha faculdade toda trabalhando em shopping. E vocês sabem que trabalhando em shopping não é fácil. Trabalhar em shopping, eu também não vim de família rica. Na verdade, minha família, eu vim de uma situação em que minha família tinha perdido muito também, né? E aí tinha perdido bens, tinha perdido dinheiro. E aí a gente passando dificuldade quando eu vim com a cara e a coragem para Salvador, porque eu sou do interior e ainda tem isso. Porque quando a gente é do interior, para chegar na Verdade. capital, é difícil para você se enquadrar, porque as pessoas te chamam Isso. de jeca, as pessoas te chamam de caipira, as Sofre muito pessoas preconceito. sofrem. A gente sofre muita discriminação, e eu sofri muita discriminação na pele. Não só né, nos colegas, das pessoas que estavam comigo, eu era muito acanhada, sempre fui muito acanhada. E eu já ouvi de gente dizer assim, essa menina não sabe o que quer. Por quê? Porque eu cantava na noite, né? Eu sou cantora, cantava na noite, na época, cantava em banda, fazia faculdade e ainda trabalhava no shopping. Então, não era fácil para a gente poder estar, Imagina. né? Então, era assim. Eu sempre me virei nos 30, nos 1000. A minha primeira faculdade, quando eu fiz a minha primeira faculdade, o meu TCC foi todo virtual, acreditem se quiser, por e-mail, porque na época não tinha isso que a gente tem Sim. hoje, né? Mas era e-mail que a gente utilizava. Eu mandava para o professor por e-mail, voltava. Por quê? Porque eu estava todo viajando, cantando em banda. Eu cantava em banda, eu cantei em banda de axé há muito tempo. Muita gente não sabe dessa minha história, mas um dia eu conto isso para vocês. Mas é só para mostrar a vocês que nada cai do céu, não. Que a gente tem dificuldades, que a gente, para chegar, só que a gente tem que botar a meta. Você tem que botar a sua meta. Como o Jaguaraci disse, Verdade. eu quero entrar na UFBA. Ele foi, entrou. Ele não ficou, mas ele entrou. Né? A meta dele está ali. Ele está com uma meta hoje. Ele queria crescer na advocacia. Ele cresceu. Ele está com outra meta, ele está estudando para concurso, ele vai conseguir, eu tenho certeza, não duvido. Ele vai conseguir, por quê? Porque ele tem um foco, ele está estudando, ele está ali na meta dele para isso. E é isso que vocês têm que pensar. Quero advogar? Quero. Então, vou botar aqui a minha meta. Se precisar investir, vou. Vou dar o melhor de mim? Vou. Vou fazer para poder eu conseguir alcançar. Estou assistindo aqui lives, estou assistindo professores, estou pegando livros. Não importa, meta a tua cara e vá. Perfeito. Pode ter Perfeito. certeza, você vai conseguir. E consegue, As gente. mídias sociais hoje é um aliado Com certeza. muito. A internet, hoje, tudo fica mais fácil com a internet. Tudo fica muito mais fácil. Eu comecei a construir hoje uma biblioteca, hoje não, né? Há uns 3 anos para cá, a minha biblioteca. Então, assim, na época da gente lá, era aquele livro lá da biblioteca. Hoje você já tem já uma maior amplitude, né? Mudou muita coisa de 7, 10 anos para cá, mudou muita coisa. Mudou muita coisa. Então, assim,
é ir se adaptando mesmo às novas realidades, mas ser resiliente, né? Ter foco, ser perseverante, porque luta vai existir sempre obstáculos, né? Quantas vontades eu tive de desistir em diversas etapas da minha vida. Hoje, a vontade de desistir de algo já sumiu há um tempo, né? Pelo menos nos últimos 3 anos para cá, a vontade de desistir de algo. Quando eu inicio algo, eu vou até o final, então não desisto. Mas antes eu já desisti de algumas coisas, eu já mudei, já refiz a rota. Então é preciso ver o que foi que errou, o que foi que acertou, fazer o sistema de freios e contrapesos, fazer a ponderação de valores e ir tocando a vida, adaptando aquilo que deu certo, jogando de lado aquilo que não deu errado e aquilo que deu errado. A Bíblia, que é o meu manual e é o seu também, Melina, vai nos mostrar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera, tudo está falando de plenitude. Até o que deu errado na minha vida cooperou para o meu bem. As Perfeito. duas sociedades que não deram certo cooperou para eu ter o meu próprio escritório e gerenciar pessoas, o meu próprio escritório. Ainda enquanto na sociedade, eu já gerenciava pessoas. Eu cheguei a gerenciar, uma época, de vez, 8 estagiários. Na minha vida, eu já treinei mais de 15 pessoas. Até hoje treino pessoas. Treino pessoas até de maneira virtual. Eu treino colegas de São Paulo, tudo isso de graça. Treino colegas do estado das Minas Gerais, entendeu? Então, assim, tudo isso de maneira gratuita. Porque eu sinto gratidão pelo que as pessoas fizeram por mim, né? O que elas fizeram talvez não fosse tudo, mas era necessário para que eu pudesse ter aquela oportunidade e daí em diante fazer daquela pequena oportunidade o caminho necessário para eu trilhar e chegar hoje. Eu me considero uma pessoa de sucesso hoje, com muita tranquilidade, com muitos pés no chão. Sei ainda aonde quero chegar. Então, o importante é você saber de onde você saiu, aonde você está e onde você quer chegar. É importante ter isso em mente. Perfeito. Ó, Jaguar, eu agradeço tanto. Eu acho que essa live foi bastante importante. Eu vi algumas mensagens aí do pessoal mandando, né? Que, olha, isso, ouvir isso, escutar isso foi luz na minha vida hoje. Eu precisava ouvir isso. Então, assim, a gente pensa às vezes que as pessoas não estão precisando ouvir, né? E com uma palavra como essa, uma história como essa, isso muda vidas. E eu acho que a gente sempre quando a gente vem pensando no bem, a gente vem com o propósito de mudar vidas, né? Então, como você falou para mim, que você hoje faz ajuda, né? Praticamente uma mentoria, que você ajuda pessoas. Então, é o nosso intuito hoje. E aí é por isso que eu já quero convidá-los, aqueles que ainda não estão inscritos, à jornada. A gente está com uma jornada da prática da advocacia criminal. E essa jornada da prática da advocacia criminal vai acontecer semana que vem, a partir do dia 16. Então, do dia 16 até o dia 19, totalmente gratuito, 100% gratuito, onde eu e o professor Cristiano Lázaro vamos estar ensinando para vocês sobre a prática da advocacia criminal. E aí a gente vai trazer a prospecção de clientes, a gente vai trazer como acompanhar um preso na delegacia, a gente vai trazer aí como revogar uma prisão, a gente vai trazer muita coisa bacana, a gente vai trazer para vocês aí nessa jornada. Então, como você iniciar, como é que você pode atuar com o seu cliente, fazer uma audiência. Então, a gente tem muita coisa para falar. E a gente está para aguardar vocês, vamos tratar casos concretos. Então, se inscrevam, não percam essa chance, porque é 100% gratuito, do dia 16 até o dia 19. A gente está fazendo com todo carinho para que vocês possam ter o maior conhecimento possível. E aí, essas lives que a gente está fazendo, a gente vai continuar fazendo até o dia da jornada, e aí no dia da jornada a gente vem só com a jornada.
e as vagas elas são limitadas. Então, precisa se inscrever para garantir a sua vaga. Precisa botar o link da inscrição. Eu vou botar na minha bio, mas eu vou botar no meu stories assim que acabar novamente. Vou botar um arrasto para cima para quem não se inscreveu ainda poder ter a possibilidade aí de se inscrever, tá? O doutor Jaguaraci, né, que é o nosso Jaguar, querido, eu agradeço de coração por você ter participado. Venha outras vezes, vamos marcar aí um outro tema depois na sua advocacia trabalhista, né? Para trazer também uma outra visão para a minha turma, porque aqui a galera é da advocacia, não é só advocacia criminal. Então, podemos marcar uma próxima live para que você possa falar mesmo sobre a advocacia, técnicas da advocacia, para que eles conheçam. Essa live vai ficar em MP3, em podcast, lá no nosso canal do Telegram, A Bela e a Fera. Então, é só você clicar também no link que está aí na nossa bio. Eu também vou botar um arraste para cima, para que vocês possam acessar o nosso A Bela e a Fera. No nosso canal do Telegram, A Bela e a Fera, a gente tem milhões de áudios já. Áudios de tudo que você imaginar, como acompanhar um cliente no presídio, como prospectar cliente, como fazer audiência, tudo de graça, tudo gratuito, tanto o meu quanto do professor Cristiano, como fazer uma sustentação oral, recursos, tudo isso a gente tem. Então, como tudo. Eu queria que pois é. minha época, no início lá, tivesse isso. Pudesse ter, né? Como Meu mudou. Deus do céu. Pois Deixa eu é. dizer uma coisa aqui para vocês, em cima disso que a professora Isabela falou. Hoje eu pautei a minha vida no seguinte binômio: valor-preço. Só paga o preço quem conhece o valor. Então, se você hoje deseja ter valor, você precisa pagar o preço. Esse curso aí é um curso que tem um valor simbólico. Porque, assim, eu já gastei mais de 10 mil reais em cursos preparatórios para concurso, pós-graduação e viagens. Eu já fui fazer concurso no Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, estou para fazer agora. Então, assim, Aracaju, já fiz alguns concursos em Aracaju. Um investimento. Por quê? Porque eu estou agregando valor. Eu estou pagando o preço porque eu sei o valor do conhecimento. Então, e você ter de graça, hein? E você ter de graça, tudo isso de graça, eu digo direto. Eu faço isso com o Cris porque a gente quer que as pessoas não passem pelas dificuldades que a gente passou. Porque a gente aprendeu com nossos erros. Então, a gente não quer que vocês errem. E aí, a gente está passando para vocês o caminho mesmo como você deve seguir na prática da advocacia criminal para que vocês não errem e aprendam com a nossa ajuda, né? Então, e tá lá, gratuitamente para vocês no canal do Telegram, só acessar a Bela e a Fera, estejam lá, vocês vão ter todos os áudios e muitos áudios que a gente está botando aí semana a semana. Hoje já subiu mais um. E esse de hoje da live vai subir em podcast também lá no canal do Telegram. E amanhã, convite, mais uma vez, estarei eu e o professor Cristiano Lázaro, a Bela e a Fera, mais uma vez às 21 horas da manhã, nossa live de sempre, falando sobre prática da advocacia criminal, aqui junto com vocês. Então, a gente aguarda vocês também amanhã para a nossa live às 21 horas. Então, Jaguar, eu queria agradecer de coração mais uma vez. Muito obrigada, foi muito bom você compartilhar com a gente, trouxe aqui, eu acho que foi de grande valia para todos nós, para todos que estavam ouvindo, que estavam nos assistindo aqui. E espero que você volte mais vezes para a gente poder bater papos sobre nossa advocacia, sobre técnicas da advocacia, sobre, quem sabe, até mesmo sobre, né, os concursos, a preparação para concurso. A gente pode, eu dou aula para concurso também, então essa preparação a gente pode bater um papo sobre isso, que as pessoas perguntam muito, como é que se prepara, como é que a gente está fazendo, como é que faz, né? Então isso é bacana para a gente poder conversar também, tá bom? Então, eu agradeço a todos, gente, um abraço e até amanhã, se Deus quiser. Uma boa noite para todos vocês. E a mensagem que eu sempre deixo, né, no final: fé é a força que vem do coração e que pode te levar até onde você nunca chegou. Então, é só acreditar, porque a frase que eu uso na minha vida, qual é? Olha ela aqui, a frase que a gente iniciou: eu quero, eu posso, eu consigo. Essa é a nossa frase. É a frase que a gente usa, que eu uso
Todo dia de manhã e todo dia de noite quando eu vou dormir. Não esquece, se você quer, você pode, você consegue. Um beijo no coração de cada um. Jaguar, uma boa noite. Muito obrigada. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.